mais das hérnias, né? Na página, qual é a página aí? Página 95, tá? Que a gente vai mostrar para vocês. Copia aí. A gente vai brincar, qual que é a hérnia mais comum? Qual é a inguinal mais comum? Qual é a mais comum? Né? De qual lado? Enfim. Pode ir? Pode? Então vamos lá. Vamos fazer o mais aqui, pessoal. Qual é a hérnia mais comum de todas? É a hérnia inguinal, gente. Qual é a hérnia inguinal mais comum? Que é a mais comum da criança? Pô, criança deve ser troço congênito, então deve ser indireta. A hérnia indireta é mais comum de que lado? Do lado direito. Qual é a complicação grave mais comum dessas hérnias? É o estrangulamento, que é mais comum na hérnia inguinal indireta, tá bom? Então ele deu dois quadros clínicos, né? Uma menina e um cara mais velho. Essa menina, então, deve ter uma hérnia inguinal, deve ser uma hérnia inguinal indireta, e o homem deve ter uma hérnia direta, tá bom? Foi, né? Isso aqui é só completar, gente. Vamos lá. Qual que está errada? Tatiana portadora, mais provavelmente uma hérnia inguinal indireta. Que é o tipo de hérnia inguinal mais comum em criança e cuja fisiopatologia envolve um defeito congênito, sim. E aqui está o defeito, a não obliteração do conduto peritônio vaginal. Tranquilo, perfeito. Guilherme tem uma hérnia direta. Guilherme é velho e é direto. Isso é adquirido e na maioria das vezes é o quê? Tabagismo. Que envolve o enfraquecimento adquirido da parede posterior do canal inguinal, alteração que tem o tabagismo como os fatores de risco. Tá certo. Tatiana deve ser operada o mais precocemente possível, uma vez que das hérnias inguinais, as indiretas são as que mais encarceram e mais estrangulam, exatamente por se anunciarem através de orifício bem delimitado, o anel inguinal interno. Essa possibilidade de encarceramento é ainda maior em idades mais precoces. Você deve também fazer a exploração da região inguinal contralateral pela tendência à bilateralidade dessa condição em criança. O que é importante, pessoal? Hérnia inguinal indireta é a hérnia que mais complica, tá bom? Quanto mais cedo complica, sim. Então, quanto mais precocemente você operar, melhor. Lembrando de olhar do outro lado também, porque pode acontecer hérnia inguinal do outro lado também. Beleza? Guilherme, a princípio, deve ser operado de forma eletiva, uma vez que não há relato de encarceramento ou estrangulamento do conteúdo herniário. E aí, pessoal, seria uma indicação de cirurgia de emergência para o nosso paciente. Se lá o Guilherme tivesse feito encarceramento ou estrangulamento do conteúdo herniário e você não conseguisse reduzir isso, estaria indicada a cirurgia precoce. Mas como o paciente nunca encarcerou, nunca estrangulou, então você pode preparar esse cara com calma. É um cara de 54 anos, tabagista, sei lá, se é hipertenso também, etc.
Então, vale a pena. E a última, pessoal, como a tendência do fechamento espontâneo do conduto peritônio-vaginal, Tatiana poderia ser operada somente após os 4 anos de idade, caso haja persistência dessa alteração anatômica, constituindo uma alternativa viável à abordagem precoce. Gente, olha só, a gente acabou de dizer que ela deve ser operada o mais precocemente possível, tá bom? Então não há essa tendência, não tem que ficar esperando, não. Deve operar o mais precocemente possível. Não é uma emergência, tá bom? Se transforma em emergência quando ela complica, mas pode complicar de uma hora para outra. E quando complica, a tendência à reversão, né, a você conseguir reverter essa hérnia complicada é difícil. Então vale a pena operar o mais precocemente possível, tá bom? Então, resposta correta, tá aí. Resposta, né, que você tem que marcar, que é errada, é a letra E. Indique, através das letras C e E, a veracidade das assertivas abaixo. As hérnias inguinais diretas são mediais aos vasos epigástricos inferiores. Olha a tabelinha que a gente fez aí. Tá certo isso? Qual que é medial e qual que é lateral? As diretas são mediais e as indiretas são laterais, portanto, correta. As hérnias umbilicais em crianças, pela possibilidade do fechamento provável ou não? Provável, são só corrigidas após os 4 anos de idade, com exceção das seguintes situações: um tamanho maior do que 2 centímetros, concomitância de hérnia inguinal e presença de derivação ventrículo-peritoneal, que aumentaria a chance de complicações. Tá certo isso? Tá perfeito. Então, gente, ao contrário da hérnia inguinal indireta da criança, que você deve fechar o mais precocemente possível, a hérnia umbilical é aquela que você pode esperar, tá legal? Portanto, correta? Faz essa última aí. Essa última não, essa do slide. Faz essa aí. Se é a maldade... Certo ou errado? Errado! Não é a parede anterior do canal inguinal que é composta, aqui é a parede posterior do canal inguinal que é composta por esses músculos. Tá bom? Beleza? Próxima. A hérnia de Richter é aquela hérnia capaz de causar sofrimento isquêmico de uma alça intestinal sem antes obstruí-la, pelo fato de pinçar bilateralmente a borda da víscera, tá certo, ao contrário da hérnia de Litter, tá? Com relação às técnicas de correção cirúrgica herniária, sabe-se, e essa aqui, pessoal, é a maldade, tá? Então, olha só, técnica para cirurgia de hérnia. Então, olha só, cirurgia herniária, Lichtenstein, envolve a imbricação de 4 planos musculares através de pontos contínuos. Tá certo isso? Não, essa é uma técnica que quase não se faz mais no Brasil, tá? Essa técnica que você usa 4 planos ao mesmo tempo com um ponto contínuo é a técnica de Shouldice, tá bom? Então não é Lichtenstein. Enquanto a técnica de Shouldice não é, utiliza a sutura do tendão conjunto no ligamento de Cooper, tá bom? Não. Qual é aquela que usa o ligamento de Cooper como âncora para a cirurgia? McVeigh, tá bom? E a técnica de Bassini necessita de uma tela de polipropileno suturada sem tensão. Na verdade, a técnica que usa a tela é Lichtenstein, tá bom? Beleza? Então, tá aí. Lembrando algumas coisas, pessoal. Olha só, Lichtenstein hoje é considerado como padrão ouro para hérnia inguinal, tá? É a grande técnica para hérnia inguinal. Qual que é o problema? A técnica tem que ser muito bem feita, porque pela colocação da tela, você tem muita lesão nervosa e apresentação com neurodinia, tá? Então essa é a complicação mais grave hoje da técnica dessa colocação de tela, tá legal? Beleza? Bassini, que estava colocado anteriormente aqui, né? Praticamente não é mais utilizado, porque Bassini, gente, tem uma taxa de recidiva de hérnia em torno de 30%, tá? Então não se usa mais. E aí, pessoal, no quadrinho, né, que está aí para vocês, dizendo como é que é cada tipo de cirurgia, tem lá a hérnia femoral
colocando hérnia femoral a técnica de McVeigh, tá bom? Só que, cuidado aí, né? Mais uma vez o pessoal de São Paulo, né? Aquele livro aí do professor Dário, né? Ele coloca como padrão ouro para hérnia femoral, não a técnica de McVeigh, tá bom? A técnica para padrão ouro hoje considerada para hérnia femoral é a colocação de plug ou cone no anel femoral, tá bom? Um plug ou um cone de tela, né? Pega a tela, faz um cilindrozinho e coloca no anel femoral do paciente, tá bom? Então, McVeigh, considerada classicamente como padrão ouro para hérnia femoral, hoje é substituído pelo plug ou cone femoral. Tudo bem? Beleza? As principais complicações das cirurgias para a correção das hérnias inguinais são a trombose do plexo pampiniforme e a lesão do ramo genital do nervo gênito femoral. Tá certo isso? Tá certo. Então, pessoal, eu queria deixar aí para vocês mais uma coisinha de mais de hérnias, tá? Que seriam os principais... Opa, tá certo. Os principais nervos afetados em cada uma das cirurgias, tá bom? Então, vamos colocar esse espacinho aí, porque isso é clássico nas provas da FRJ, perguntando quais seriam os nervos dependendo de qual cirurgia, tá? Cirurgia aberta, o principal ilho inguinal, tá bom? Laparoscópico é fêmur cutâneo, mas tem outros, né? Mas o principal aqui, ilho inguinal, o genital do gênito femoral e o ilho hipogástrico, tá aqui os principais, tá? Laparoscópico é o fêmur cutâneo e o gênito femoral. Então também coloco isso aí que é importante. Porque as principais complicações estão na alternativa anterior. Beleza. Agora, os principais nervos estão aí. As principais complicações são trombose do plexo, tá bom? E lesão do ramo genital. Mas aí... Qual que é o nervo mais comumente afetado? Depende muito de qual tipo de cirurgia, né? Então, gente, para a gente fechar, página 101, por favor, vamos falar de parada, né? Ué, parada em cirurgia? Ué, paciente no pós-operatório não pode parar, não? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você está caminhando em direção ao seu ambulatório quando é reconhecido por uma paciente que o chama para prestar atendimento a outro paciente. Você, então, encontra Silvério com Y no chão e os demais pacientes histéricos ao redor, gritando, meu Deus, ele morreu! Qual é a sua conduta? Qual é a primeira conduta frente à abordagem de um paciente que, em princípio, parou? O que você faz? Ventila o paciente, testa a responsividade, chama ajuda com desfibrilador, soco precordial ou iniciar a compressão torácica externa. O que você faz primeiro? Para início de conversa, gente, tem que saber se o cara está parado ou não, né? Não, já vou dar um soco, o cara está no chão, né? Pum, dá um soco no cara. Não, de repente o cara desmaiou por hipoglicemia, sei lá. Então, primeiro, você vai testar a responsividade. Como é que é feito o diagnóstico de parada cardíaca? Número 1, avaliando responsividade. Você vai chegar no paciente e vai falar, seu fulano. Depois, vai avaliar se o paciente está respirando ou não. Ou tem uma respiração agônica. Tá bom? E por último, você vai tentar checar pulso. Tá legal? Lembrando que o leigo não checa pulso. Se você ensinar abordagem de parada cardíaca para leigo, você fala, você tem que balançar. Depois, se ele não acordar, você vê se está respirando. Balançou, não acordou, não respirou, você começa a manobra. O médico checa pulso. Tá bom? Então, uma vez você tendo feito o diagnóstico, qual é a próxima conduta? Gritar por ajuda. Tá? E não adianta as pessoas que estão ao redor gritando, meu Deus, ele morreu, histéricas lá, tentar te ajudar, que só vão fazer caca.
Quando a gente fala de ajuda numa parada, quer dizer, cadê o carrinho de parada? O que quer dizer? Cadê o desfibrilador? Porque na imensa maioria das vezes, quando um paciente para fora do ambiente hospitalar, fora de uma enfermaria, tá? E aqui a gente pode considerar um ambiente de ambulatório, fora do ambiente hospitalar, a principal causa de parada é doença coronariana que evoluiu com fibrilação ventricular. É a famosa morte súbita, tá bom? E a única maneira que você tem de reverter uma fibrilação ventricular, além do soco precordial, que você pode até tentar, é através da desfibrilação. Beleza? Tranquilo? Então, qual é a primeira conduta frente a um paciente que você suspeita que ele parou? Primeiro, confirma se ele parou ou não. Uma vez confirmado, você vai pedir o desfibrilador, o carrinho de parada, tá bom? Ah, mas só tem eu. Eu estava passando no corredor, já estava no final do dia já, tinha um só paciente, quando eu cheguei está lá o paciente deitado, e eu vi que ele está parado. Não tem ninguém para chamar ajuda, você está autorizado a largar o paciente lá e procurar alguém para avisar que tem um paciente em parada que você precisa de ajuda, tá certo? Você não deve fazer essa abordagem em criança, né, gente? Porque criança normalmente não para em parada cardíaca, para em parada respiratória. Então, uma criança que está parada, você pode tentar ventilar primeiro antes de chamar por ajuda, tá certo? Então aqui, qual é a sua conduta inicial? Testa a responsividade e chama a ajuda com o desfibrilador. Chamar ajuda com o desfibrilador quer dizer, não, chama ajuda, cadê o carrinho de parada, né? Depois disso, qual seria o segundo passo? Garantir perviedade da via aérea e avaliar a respiração do paciente seguindo a sequência do BLS. Avaliar pulso do paciente, iniciar compressão torácica externa se necessário. Avaliar a responsividade do paciente e colocá-lo em posição de recuperação. Checar o prontuário do paciente para avaliação de possíveis causas para a parada cardiorrespiratória. Qual que é o segundo passo aí, gente? Atenção, pessoal de São Paulo, porque eles gostam de fazer uma maldade aqui. Porque quando você aborda um paciente em parada, a primeira coisa a fazer é começar o BLS, porque você está esperando chegar o desfibrilador. Então a primeira coisa é fazer o BLS, tá? Que é A, de perviedade de via aérea, B, de checar a respiração e C, de checar pulso. Tudo bem? E iniciar a compressão torácica. Só que você como médico, para avaliar se teu paciente está respirando ou não, você já garante a perviedade da via aérea através da posição correta, hiperextensão do pescoço e retificação da mandíbula, tá bom? Ele já está com isso, tá bom? Então a via aérea deve estar pérvia porque quando você fez o diagnóstico, você colocou o paciente em posição. Tranquilo? Então o próximo passo tem que tomar muito cuidado na hora da prova, tá? Porque às vezes a alternativa já pode dizer para você já começar a ventilar o teu paciente. Está errado isso? Depende das outras alternativas. Então, muito cuidado. Porque, vou fazer o diagnóstico. Ele está respirando ou não está? Você não vai colocar a mão para saber se ele está respirando. Você vai colocar ele em posição para saber se ele está respirando ou não. Porque, às vezes, só a manobra de retificação da mandíbula e hiperextensão do pescoço tira a língua da frente, a base da língua da frente da via aérea do paciente, o paciente volta a respirar, pô. Tudo bem? Então, atenção nas provas de São Paulo. Se tiver uma alternativa que lhe parece correta, porque começou com ventilação e as outras estão erradas, pode marcar essa, tá bom? Aqui no nosso caso, você garante a perviedade da via aérea, hiperextensão do pescoço e retificação da mandíbula, tudo bem? E aí você vai ver, não está respirando, você vai fazer 2 respirações de resgate. Não voltou, você continua a sequência do BLS, tá? Então o segundo passo aí está correto. Só depois de você ventilar 2 vezes é que você avalia o pulso do paciente, tá bom? Se ele não tem pulso, você começa a massagem cardíaca. Massagem cardíaca, que por estar no BLS, deve ser sincronizada ou não sincronizada com a ventilação. Gente, você só está autorizado a fazer manobra não sincronizada quando o paciente está entubado. Enquanto o paciente não estiver entubado, você tem que fazer aquele ritmo 30/2. Beleza? Tudo bem? Avaliar a responsividade do paciente e colocá-lo em posição de recuperação. Não, tá louco isso aqui, né? Checar o prontuário do paciente para avaliação dos possíveis causas para a parada cardiorrespiratória. Quer dizer, o segundo passo é pedir ajuda, depois que você pede ajuda, você larga o paciente e vai procurar o prontuário? Claro que não. Tá bom? Vamos lá.
Você ventilou o paciente, checou o pulso, que estava ausente. Então você fez aquelas 2 ventilações de resgate, checou o pulso e não estava presente. Iniciou manobra de ressuscitação cardiopulmonar, reanimação cardiopulmonar, ciclo de 30 para 2, os quais foram feitas durante 5 minutos. Tempo transcorrido até a chegada do desfibrilador, com o qual você verificou que o ritmo de parada do seu paciente era uma fibrilação ventricular. Chegou um desfibrilador que você conseguiu colocar a pá, e a pá do desfibrilador mostrou para você qual era o ritmo. Tudo bem? Você desfibrilou o paciente. O que fazer em seguida? Depois que você choca o paciente, qual é a conduta? No ACLS anterior, pessoal, a primeira coisa que você fazia era chocar o paciente, pum, deixava a pá no tórax do paciente e olhava o ritmo. Tá certo? Só que o novo ACLS preconiza muito mais a massagem do que o ritmo. Preconiza muito mais a manutenção da circulação do que qualquer outra coisa. Então, eles diziam o seguinte, quando você fazia o choque, que era 200, 300, 360, você chocava e ficava esperando saber se tem ritmo, você estava perdendo tempo para continuar a massagem. Tá bom? Então, em princípio, depois do choque, você não checa pulso, você reinicia a manobra de reanimação cardiopulmonar. Tá bom? Porém, tem uma maldadezinha aqui. Se você estiver no CTI, se você chocou um paciente que está monitorizado, e isso é atribuição do médico escolher fazer isso ou não, tá bom? Isso está na CLS, pessoal. Você chocou, olhou para o monitor, saiu em ritmo sinusal, em princípio, se o paciente está monitorizado já, tá bom? Não é com a pá. Se ele está monitorizado, você pode sim checar pulso, tudo bem? Mas isso é no ambiente hospitalar, onde o paciente já estaria monitorizado. Então, pode chegar pulso se o paciente estiver no hospital já monitorizado. Ah, depois que chocar, você vê se ele acordou, né? Dá um choque, pum! Aí, acorda. Não. Repetir a carga de choque, né? Dá o primeiro choque, dá o segundo. Não quer saber de nada. Aí, tum! É certo? Não. Tudo bem? Beleza? Continuando. Após os passos anteriores, não houve qualquer modificação do quadro. O paciente permaneceu sem pulso e fibrilação ventricular. E aí, pessoal, depois do primeiro choque, em princípio, você começa o ACLS. O BLS, pela presença desses desfibriladores automáticos, hoje inclui a desfibrilação. Então, o que é o BLS? A, de via aérea pérvia, B, de ventilação, C, de massagem cardíaca e o D de desfibrilação. Já não tem mais essa história de que a desfibrilação era só no ACLS, não. Hoje já pode ser feito por leigo, pela presença do desfibrilador automático. Tá bom? Então, depois do primeiro choque, você começa o ACLS. E ACLS quer dizer acesso venoso e tubo. Lembrando, um cara, para ser ventilado, numa parada, não necessariamente precisa ser entubado. Você consegue manter uma boa ventilação do seu paciente com ambu e máscara. Tranquilo? Então não precisa entubar. Aquele desespero que o pessoal fica, né? Ai, parou, cadê o tubo, cadê o larinho, pelo amor de Deus? O residente vem de trás de você, né? Ele pega embalo para entubar, ele pum, quer entubar. Para com isso. Se você massagear o paciente e você ventilar esse paciente com ambu e máscara, você consegue manter uma boa ventilação para esse cara. Tá bom? Então, tem que entubar de preferência. Não conseguiu entubar, não se estressa. Ah, vai fazer crico. Não, isso não é trauma. Tá bom? Não conseguiu entubar, você vai ventilar esse cara com ambu e máscara. Beleza? O acesso venoso, de preferência periférico? Sim. Tá legal? Agora, lembrem de algumas coisas. Olha só. Se você conseguiu entubar, você acabou de ganhar algo importante, que é uma maneira de fazer droga, se você não conseguiu pegar um acesso periférico. Lembrem que você pode usar as drogas mais utilizadas em parada quando um paciente está entubado. Você pode fazer a droga pelo tubo, desde que você respeite duas situações. Número 1, para fazer a droga pelo tubo, você tem que dobrar a dose. Tá legal? Você deve dobrar a dose normalmente. Então, a adrenalina 1 mg, você vai fazer 2 mg. E você deve diluir essa droga. Então, você vai jogar pelo tubo, vai ventilar 2 vezes, massageia para depois
chocar novamente. Então você pode fazer as drogas pelo tubo, tá certo? Quais são as drogas que você pode fazer pelo tubo? Qual é a regrinha? Vanel, né? Vasopressina, atropina, naloxona, epinefrina e lidocaína, tá bom? Vanel, vasopressina, atropina, naloxona, epinefrina e lidocaína. Beleza? Tranquilo? Se você optar por fazer a droga pelo acesso venoso periférico, lembre de uma coisa. Você, quando faz a droga pelo acesso venoso, você é obrigado, pela CLS, a pegar uma outra seringa de 20 ml de soro fisiológico e empurrar essa droga. Não é diluir a adrenalina em 20 ml, é fazer 1 miligrama, e depois pega uma outra seringa e faz por trás. Porque aí você tem certeza que a droga entrou. Tá bom? Quando você faz a droga, e esse é um erro comum, depois que você faz a droga no seu paciente, o que você vai fazer? Ah, eu vou chocar de novo. Não. Você vai fazer a droga, vai massagear e ventilar o seu paciente, sincronizado ou não, dependendo se ele está entubado ou não. E depois de massagear e ventilar 5 ciclos de 30 para 2, você está autorizado a chocar o seu paciente. Porque não adianta fazer a droga agora e chocar de novo. A droga não circulou ainda. Tá legal? Beleza? Então, terminamos o BLS com aquele choque, com aquela desfibrilação. Não saiu? Qual é o próximo passo? Repetir a carga, trocar o eixo das pás, infundir um vasopressor ou infundir um antiarrítmico. Bom, depois do primeiro choque que você deu no paciente com fibrilação, ele não saiu, você está frente ao que se convencionou chamar de fibrilação ventricular refratária. E o que acontece? Você vai repetir a carga do choque? Antigamente era assim, 200, 300, 360, eram 3 choques seguidos. Hoje não se faz mais isso. Troca o eixo das pás? Tem nada a ver, tá bom? Trocar o eixo das pás tem uma coisa importante só, gente. Chegou o teu paciente, está no CTI, tá legal? Ele está monitorizado. De repente, teu monitor faz assim, ó. Parece que o paciente entrou em assistolia. Qual é a primeira coisa que você faz? Trocar a derivação do monitor. Sabe por quê? Um paciente que faz uma linha reta no monitor pode ter entrado em assistolia, mas também, número 1, pode ter desconectado o cabo. E número 2, e aí o mais importante, pode ter feito o que a gente chama de fibrilação ventricular fina. Então, gente, é tão fininha a fibrilação ventricular que parece uma linha reta. E quando você muda a derivação do monitor, que é basicamente a maneira com que o monitor olha o seu coração, você pode flagrar uma fibrilação ventricular. Então, frente a uma linha reta, a uma linha isoelétrica no monitor, a primeira coisa a fazer é checar os cabos e mudar a derivação, tá bom? Isso aqui está falando de trocar o eixo das pás, né? Para você lembrar disso aí. Tranquilo? Beleza? Então, não, realmente, eu choquei e o cara continua lá, em fibrilação. O que você vai fazer? Depois do choque, massageia e ventila. O que você vai fazer? Você vai fazer um vasopressor ou um antiarrítmico? Ah, ele tem uma fibrilação ventricular. E fibrilação ventricular, pô, eu tenho que tratar com uma droga para tratar a fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular é arritmia, tem que tomar um antiarrítmico. E aí que você se estrepa nessa. Porque aqui não é a hora do antiarrítmico ainda. A hora aqui é de transformar essa fibrilação ventricular numa fibrilação ventricular o mais caótica possível. Porque quanto mais caótica a fibrilação ventricular, maior a chance dela sair com o desfibrilador. Então a droga aqui não é um antiarrítmico. A droga aqui inicial é vasopressor, tá bom? A droga aqui inicial ou é adrenalina ou é uma vasopressina. Por quê? Não porque elas sejam antiarrítmicas, não. É porque elas promovem uma piora da fibrilação ventricular. E quanto mais caótica, mais fácil sair com o desfibrilador. Tranquilo? Então a droga inicial é a adrenalina. Fez a adrenalina, pau! Pode olhar a sequência que a gente está conversando sobre isso. Fez o choque, fez a adrenalina, blup, massageou e ventilou, chocou de novo. O que você faz depois do choque? Massageia e ventila. Não saiu. Depois da adrenalina e do choque, aí sim você pode usar um antiarrítmico, tá bom? 2 antiarrítmicos de escolha. Quais são? Amiodarona ou a lidocaína, tá bom? Então, BLS, terminou a desfibrilação. A CLS, entubei e peguei acesso venoso. O cara não saiu do primeiro choque do BLS
você faz adrenalina, massageei e ventilei, choquei, massageei e ventilei, não saiu amiodarona ou lidocaína, massageei e ventilei, choquei. Tudo bem? Beleza? Pessoal, é isso então, muito obrigado pela atenção, pela paciência e o último recado, o que a gente tenta fazer aqui é fazer um grande resumo, a gente tenta cobrir tudo que a gente pode aqui, né? Eu tenho certeza que isso vai ser muito, muito, muito eficaz para vocês, mas muita gente que está aqui não vai passar, né? E não adianta ficar jogando confete aqui, dizendo, que isso é bom, coisa e tal, porque não é. Se você não passar, vai ser muito ruim. Você sabe quanto você está se esforçando. Você hoje ficou aqui sei lá quantas horas me aturando, como vai ficar também recebendo aulas belíssimas dos outros professores. Então, o que é importante aqui, pessoal? Eu não vou dizer para você, você vai pegar esse fracasso, transformar no sucesso. Eu não posso dizer isso para vocês porque vai doer pra caramba, tá bom? O que eu posso dizer é o seguinte, é que vocês não podem nem se limitar, nem se definir pelo número que colocaram na tua prova, pela sua nota. Porque aquilo não expressa o que você é como médico. Na imensa maioria das vezes você é muito melhor médico do que a nota da sua prova. Porque as provas hoje são feitas para que você erre. As provas hoje são feitas não para avaliar o candidato, mas sim para pegar o candidato. Tá bom? Então, não se definam, muito menos se limitem por aquele númerozinho que você vai receber. Poxa, eu desejo a sorte para que todo mundo passe aqui. Óbvio que sim, tá bom? Mas se não passar, continua, toca o barco, vamos estudar de novo, que uma hora dá certo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e sucesso para vocês.